Irmãos, eu estou muito animado para esse próximo ano, porque nós estamos entrando no nosso 8º ano, então eu entendo que é abrindo um novo ciclo, né? 7 conclui e 8 inicia. Então é um novo ciclo para nós aí. Só que é desafiador também, irmão, porque se é um novo ciclo, pressupõe um novo posicionamento, né? Porque novo ciclo com posicionamento antigo, o que acontece? O que acontece? Nada. Né? Então, se é um novo ciclo, também requer de nós um novo posicionamento. Vamos lá? Eita, rapaz. Eu sei, é muita responsabilidade, né, irmãos? Então, eu sei que é difícil mesmo responder. Acho que eu, no seu lugar, também ficaria em silêncio. Mas tudo bem, irmãos. Eu vou entender esse silêncio como um sim profundo. Muito profundo. Eu já entendi, né? Eu já entendi. Meu espírito captou profeticamente pela fé. Mateus 3, de 10 a 17, eu combinei com o Jason agora para ele ler para nós. Mateus 3, 10 a 17. É o ano do fluir, é uma palavra sobre fluir. Preste atenção em tudo que for de fluir. Rio, água, balde, tudo que for de fluir. Chuva, tempestade. Vamos lá. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha como fogo que nunca se apaga. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Aleluia. Obrigado, Jason. Amém. Eu sei que não foi projetado no telão, irmãos, mas espero que você tenha prestado bastante atenção na palavra do Senhor, para que a gente possa prosseguir aqui, passo a passo, dentro desse texto. Amém? Pode colocar ali o cronômetro para nós ou não? Não está funcionando? Está funcionando? Cronômetro? Alguém pode me responder ou não? Tá? Tá ok, obrigado. Já voltamos com tudo, irmãos. Porque se vocês não colocarem, nós vamos até meia-noite. Se colocar, até às 11 é melhor. Se fosse para colocar algum tema nessa palavra, o tema que eu me esforcei para colocar, só para ter um tema fluindo nas águas da maturidade, ou fluindo nas águas com maturidade. Ok? Nós estamos no ano do fluir. Você está feliz com este ano? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você sente que a sua vida está fluindo? Um amém, um silêncio, um mais ou menos, 7 não, misericórdia. Você sente que a sua vida está fluindo? Sente que essa palavra tem... Você tem visto resultados do fluir de Deus na sua vida? Na sua casa? Na sua maternidade, na sua paternidade? Nos seus filhos? Sim ou não? A palavra fluir, ela tem alguns sinônimos. Eu vou levantar aqui para você alguns sinônimos. Primeiro, correr, manar ou emanar, arrebentar, romper, brotar, jorrar, escorrer, deslizar. Então, quando a gente diz que algo está fluindo, pressupõe que algo está o quê? Correndo, deslizando. Tudo isso naturalmente, diga comigo, naturalmente. Está jorrando, escorrendo, né? Nós cantamos aquela música do Rio, e o refrão falava: rompe, rompe,
podemos sentir, aleluia, em nome de Jesus, amém, irmãos? Essa canção será profética esse ano. Eu quero repetir muito essa canção, porque o rio está fluindo de nós. O rio está fluindo de nós, amém? Em nome de Jesus. Então diga comigo, fluir é deslizar com facilidade, amém? As coisas vão deslizar com facilidade, irmãos. Essa é a palavra profética deste ano, né? Muitos de vocês aqui são envolvidos aí com negócio, com business, com treinamentos, com empresa. Muitos de vocês são líderes, né? E uma expressão que está sendo muito utilizada ultimamente agora, né? No business, é a expressão que nós precisamos entrar em estado de flow. Quem já ouviu essa expressão? Entrar em flow. Opa, 2 pessoas ouviram. Ô, irmãos, eu estou pregando na igreja errada hoje, eu acho, mano. Quantas pessoas já ouviram isso, irmão? Tá bom, não, tudo bem, mas quem já ouviu? Levanta a mão, quem já ouviu? Ah, ó, já tem umas 14 já, porque antes foi 3, cara. Quem não ouviu? Tudo bem, irmão, para lavar a louça, ninguém fica falando de flow para lavar a louça. Você vai lá e entra em flow do mesmo jeito, né? Entrar em flow é você entregar o seu máximo e você fluir naturalmente. E é óbvio que principalmente essa expressão ela é utilizada visando resultados, grandes resultados. Então, as pessoas estão buscando treinamento, estão pagando caro por isso, porque não é barato, né? Para quê? Para entrar em flow. E o pastor Lipe está aqui te dando de graça. Na verdade, eu não estou dando nada. É Deus que vai dar para nós, amém, irmão? Eu não tenho nada para dar, irmão. Deus está aqui nos chamando. Então, se tem um mundo tentando... Uau, o que aconteceu aqui? Se tem um... Ô, John, dá um jeito disso aí, John. Se tem um mundo... Ó, e o John já deu jeito na hora. Obrigado, John. Vani, valorize esse marido que você tem, Vani. Isso não é um marido, isso é uma joia preciosa. Vou fazer uma estátua do John aqui. São John. Canfield. Não, John, você não pode faltar, John. Resolve tudo para nós. Amém. Agora, presta atenção numa coisa. Só entra em flow quem está totalmente comprometido. Quando as pessoas vão em treinamento para entrar em estado de flow, a primeira coisa que vai acontecer é o seguinte: evite distrações. Os distraídos não entram em estado de flow. Os distraídos, aqueles que estão envolvidos com distrações, não podem entrar nesse lugar onde tudo flui. Diga comigo, se tudo flui, eu tenho que estar mergulhado nesse negócio. Porque se eu não tiver mergulhado nesse negócio, já pressupõe que nem tudo vai fluir. Então, por exemplo, para quem trabalha aí em home office, né, o estado de flow ele vai pressupor que você tenha uma sala, feche a porta, que você faça uma cortina, talvez que você coloque alguma música para melhorar a sua concentração, não sei, porque nada pode te atrapalhar, distrair. Fala para quem está do seu lado. O mundo já entendeu isso, amiguinho. Fala. O mundo está pagando 10 mil para ouvir isso, amiguinho. 7 mil, 3 mil. Ou está pesquisando no YouTube. Encontre um lugar para você fluir. Agora, irmão, qual que é o problema? O problema é que nós queremos fluir em Deus aqui, ó, no meio do carnaval, irmão. Celular, fluir em Deus. Cara, se você fazer um negócio para a empresa, você tem que entrar num lugar totalmente submerso, imerso. Para que nós possamos fluir em Deus, nós vamos precisar encontrar este lugar também. Diga comigo, ninguém entra em flow com a metade da atenção, com a metade da dedicação. Deus tem grandes promessas para nós, Deus tem grandes planos para nós. Agora alguém precisa pular de cabeça nesse rio.
Alguém precisa pular de cabeça nesse rio. Eu tenho uma vida muito abençoada hoje, irmãos. Muito abençoada. E graças a Deus, nós temos muitos amigos que nos abençoam. Ontem mesmo nós falávamos de alguns amigos e a Ana dizia, esses amigos são presente de Deus para nós. Então, quando eu digo muito abençoado, eu não estou falando de conta, de finanças, de dinheiro, que como testemunho aqui da Paty, eu também fui liberto disso. Mas eu tenho muitos amigos. E eu também tenho os amigos, nós temos amigos também que são ricos. Inclusive, nós fomos para Gramado de graça, viu, irmão? Você que ficou olhando aí, não fica pensando que o pastor está luxando com o seu dinheiro, não. Nós somos de graça, irmão. Nós temos amigos que têm apartamento em Gramado. E aí, fechou a agenda para nós. Só que, irmão, esses dias eu estava lembrando que quando eu tinha 19 anos, eu saí de casa para pular de cabeça nesse rio. E eu não tinha nem amigo. Eu lembro, irmão, que quando eu saí de casa com 19 anos, porque eu disse sim no meu descende. Eu tive um descende, irmão, sozinho no meu quarto. E no estádio é fácil. Mas eu quero ver você estar sozinho no seu quarto e Deus falar com você. E eu com 19 anos, então, eu decidi, irmão, que eu não ia fazer a faculdade que eu estava fazendo. Eu decidi que eu não ia ficar morando na cidade que eu estava morando. Eu não ia ficar no ministério que eu estava atuando. Eu não ia tocar na banda que eu estava tocando, compondo o que eu estava compondo, gravando o que estávamos para gravar. Não, não, não. Porque eu decidi cair de cabeça no rio sem nada. Então você olhar talvez hoje para mim, para minha família hoje, me olhar com um tablet desse assim, né, Ney? E pensa, eu quero ser pastor na Zoe também. Pula de cabeça no rio sem nada. Quem sabe um dia você vai chegar em algum lugar. Mas com 19 anos eu pulei de cabeça no rio sem nada, irmão. Entrei num ônibus pinga-pinga. Quem já ouviu falar de ônibus pinga-pinga? Esse é do Paraná, ou é do Nordeste, irmão, porque é nós. São Paulo também tem ônibus pinga-pinga. Eu entrei num ônibus pinga-pinga, naquela época sem ar-condicionado. Irmão. Com um Discman, mas o meu Discman era anti-ruído. Da Aiva. Ganhei da minha tia. Sempre ganhei coisa boa. Aleluia. Eu sou folgado demais, cara. Sou muito folgado. Quem teve um Discman anti-ruído? Seus boy. O Jason teve, que o Jason trouxe do Paraguai. O Jason buscava no Paraguai. Enfim. E é isso, irmão. Quando acabava a pilha, era uma luta para nós. Quando acabava, não tinha pilha recarregável naquela época, né, cara? Enfim, mas eu lembro, cara, de ir embora. Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, eu parecia um burro de carga. Eu tinha tanta coisa que eu achava que a minha vida ia acabar. Então eu coloquei tudo que eu tinha, não tinha muita coisa, em malas. Quem lembra aquelas malas, sabe, Márcio, aquelas malas jeans que vendia no Paraguai? Umas malas de uns 2 metros, assim. Márcio, eu estava com uma daquela e eu enchi de tudo. Só que para carregar agora, Márcio. A Márcia carrega. Agora humilhou. Agora, é que você carrega porque você é rica. Eu não, filha. Eu não tinha nada. Você carrega porque é a sua riqueza. A Márcia construiu a riqueza dela assim. O patrimônio dela, né, Márcia? E eu cheguei em São Paulo, Márcia, com uma dessa, nas costas, carregando, andando em São Paulo, para cima e para baixo. Gente, quando eu tirei, eu fiquei com um roxo nas costas, eu não sei quantos dias. E agora não tinha mais mãe para passar uma pomada. Agora não tinha mais mãe para fazer uma compressa, que a minha mãe resolve tudo com compressa. Quem tinha uma mãe assim que resolvia tudo com compressa, pomada, chá? Chá. Minha mãe faz uma compressa como é que chama aquilo, cara? Fubá. Quem já fez compressa de fubá? Meu Deus, minha mãe põe tudo, ela põe compressa de fubá. Resolve, é fé, eu acho. Né? Faz compressa de fubá que dá certo. Né? Esses dias eu estava no interior também, a gente falando sobre dor de ouvido, e o pessoal dizendo que coloca alho com óleo no ouvido, que resolve. Gente, quanta mandinga que tem no interior. É Nova Esperança, isso é Nova Esperança. É lá para o pé vermelho lá. Enfim, por que eu estou falando isso para você? Nem estava na minha anotação.
que eu quero dizer, irmão, que pular de cabeça no rio é pular num lugar de dependência, irmão. Pular de cabeça no rio é pular num lugar de dependência. E no meio disso tudo, eu já contei para vocês que muitas vezes eu ia para o restaurante, daí eu engasgava e tomava água no banheiro. Quem lembra disso? E no meio disso tudo, Ana Lu, a tia Aninha apaixonou em mim ainda. Meu Deus, dá um glória a Deus, aí, irmão. Aplauda o Senhor, é um Deus de milagre. Esse aplauso foi fraco porque não foi o C. Se fosse você aqui no meu lugar, irmão, eu sei o que eu estou falando. Para eu visitar a Ana, eu tinha poucos dias, Paulinho, para ir de São Paulo para Porto Alegre. Poucos dias, então eu tinha que ir de avião. Até hoje, Paulinho, eu tenho conta na Gol, que eu pago o Gol. Até hoje, cara, eu tenho um cartão da Gol. Porque eu não podia ir de ônibus, Jéssica. Eu não podia ir 24 horas de ônibus. 24 horas era o meu tempo de estar lá. Glória a Deus, deu tudo certo. Mas tinha que pular no rio, né, amor? E aí a Ana resolveu pular no rio com esse louco. Mais louco ainda, né, irmãos? Pulou no rio com esse louco. Uma vida em Porto Alegre, tranquila, graças a Deus, abençoada com seus pais, ministério frutífero. E deixa tudo para a gente pular nesse rio junto. Agora eu quero te dizer isso. Ninguém entra em flow pela metade. Qual o problema hoje, irmãos? Muitas pessoas querem fluir, mas poucas querem pular de cabeça. Poucas querem pular de cabeça. Quem acredita que existe um lugar de fluir em Deus para você? Quem acredita que existe um lugar de flow para você em Deus? Você acredita nisso? Agora deixa eu te dar um toque. Somente os filhos 100% comprometidos vão entrar nesse lugar, irmão. Somente os filhos 100% comprometidos vão entrar nesse lugar de flow. Quem lembra aqui o nome profético dos 4 rios que saem do Éden? Quem lembra? O primeiro rio, o Pison, que é o rio da expansão. Esse rio não parou de correr, irmão. Só que o problema é que você tem que estar comprometido com esse rio. Você tem que mergulhar nesse rio. O segundo rio, quem lembra? O Tigre ou não? O Gion, que significa romper. O terceiro rio, o Tigre. Aceleração, velocidade. E o quarto rio, o Eufrates. O frutífero, o da frutificação. Diga isso comigo, o rio não parou de correr. O que está acontecendo então? O rio não parou de fluir. O rio não parou de fluir. O rio continua fluindo. E tudo aquilo que se envolve com esse rio flui da mesma maneira. Existe um lugar para você fluir. Em primeiro lugar, você não pode se esquecer disso. Este é o ano de você cravar essa verdade no seu espírito. Coloque a mão no seu coração e diga assim: há um lugar de fluir na minha vida. Diga isso: existem rios fluindo. Eu vou fluir com esses rios. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Agora preste atenção: isso não vai acontecer no piloto automático. Quem está entendendo isso? Fluir exige atenção, dedicação, comprometimento. E aqui eu vou colocar essa palavra, maturidade. E quando eu falo maturidade, eu respeito todas as idades, respeito todas as fases. Porque cada fase exige a sua maturidade. Maturidade. E eu uso a palavra maturidade não para entrar em assuntos talvez mais profundos e complexos, como sabedoria, controle, domínio. Não. Mas eu quero usar a palavra maturidade apenas para te chamar a um lugar de comprometimento. Amém? Nossa filha mais nova tem 8 anos. Hoje ela pôs a mesa. Comprometimento. Reclamando? Sim. Mas comprometida.
Esqueceu a metade das coisas que a mãe pediu? Sim. Mas a outra metade ela lembrou. Não interessa que tem 8 anos, põe a mesa. Alcança os pratos, alcança os talheres. Né, amor? Alcança o copo. E agora o nosso filho de 13 anos, faço piada ou falo sério, cara? Já está ajudando na louça. Olha que maravilha. E às vezes dá a descarga também, né, filho? Que às vezes... É que 13 anos é muito avoado, irmão. Daí esquece, né? Aí nós temos que gritar. Guto! Só o meu ou tem mais alguém que tem 12, 10 anos esquece também? Esquece! Meu Deus, como que pode? Mas estão crescendo em comprometimento. Estão crescendo em comprometimento. Você está entendendo, irmão? Cada um tem o seu nível de maturidade. Mas maturidade pressupõe o quê? Estou comprometido. Eu faço parte disso aí. Faço parte disso aí. Faço parte disso aí. Nós chegamos de viagem ontem à noite, quase 2 horas da manhã. Faz parte disso aí. Pega a sua mala. Pega o lixo que você deixou do seu lado do carro. Você está entendendo o que eu estou falando de maturidade? O seu tênis que você tirou ficou embaixo do carro. Volta lá e pega. E põe no lugar. Porque tem lugar para colocar o tênis. Está entendendo, irmãos? Então eu não estou exigindo de você aqui um nível absurdo de maturidade. O que eu estou dizendo é, se comprometa com aquilo que você participa. Amém? Esteja comprometido com aquilo que você está participando. No texto que nós lemos, tem como projetar agora o Mateus capítulo 3, versículo 10? Projeta para a gente. O versículo 10. Projetou? Mateus 3, o versículo 10. Olha o que diz. É o primeiro versículo. É uma palavra sobre fluir. Está funcionando, pessoal, o computador ou tá de férias? Funcionando? Aí, ó. Então, ó, versículo 10. O que diz? Alguém pode ler para mim lá na tela? Olha, está posto a raiz das árvores. Ok. O machado está posto na raiz. Da onde? Fala para quem está suadando do fluir. Fala, é assim que começa. É assim que começa, cara. Agora, presta atenção numa coisa, Pati. Aonde que o machado está posto? Na raiz de quem? Das mudinhas, das plantinhas, das sementes, das sementinhas. Onde o machado está? Nas árvores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o seu nível de maturidade em Deus? Se você ainda é uma sementinha, essa palavra não é para você. Se você é uma plantinha, nem se batizou ainda, irmã. Eu estou sendo irônico, tá? Porque eu sei que você é árvore, mulher. Você é árvore. Você é uma plantinha, pastor. Recebi agora, estou nos primeiros caldinhos. Nem batizei. Essa palavra não é para você. Porque essa palavra aqui é para... Eu sou uma mudinha. Eu não falo nada ainda na igreja, nem no reino de Deus. Porque eu sou uma mudinha. Foi uma piada, só você entendeu. Ai, que lindo. Ah, Fer, obrigado, Fer. É o tipo de piada que a Fer gosta mesmo, né? Verdade, Fer. Ai, Fer, é difícil acompanhar essa prédica. Mas preste atenção nisso. Diga comigo assim, aqui Jesus está falando com os maduros. Com os filhos maduros, comprometidos. Com os filhos maduros. O machado está colocado na raiz da árvore. E por que o machado está colocado na raiz da árvore? Por que o machado está colocado na raiz da árvore? O que você acha? Dialoga comigo aí, fala aí comigo. Por que o machado está colocado? Porque Jesus é mau e quer arrancar a árvore? Que ele mesmo plantou? Por quê? Por que o machado está colocado ali? Vamos, me ajuda aí, gente. Porque a árvore não está dando fruto.
Eu não estou escutando, pode falar mais alto. Porque a árvore não está dando fruto. Aonde está escrito isso, que a árvore não está dando fruto? Então tá bom. Quem está com ele? Quem está com ele, manda uma mensagem para mim aqui no meu celular. Estou com o Jason. Não, brincadeira, não precisa mandar não. Irmãos, por que o machado está posto à raiz? Porque o nível vai crescer. Porque o ministério está começando. Nós estamos em Mateus capítulo 3, amém? Nós estamos na introdução do evangelho, irmão. O machado está colocado à raiz porque Jesus está querendo um comprometimento dessa árvore. Ainda, principalmente no texto, o texto ainda não fala se a árvore frutificou ou não. O texto só diz, você é uma árvore? Tem alguma árvore aqui? Então tem um machado na sua raiz. Dá um glória a Deus aí, irmão. Dá um glória a Deus aí. Você é uma árvore? Não estamos falando de fruto, não. Não. Tem um machado na sua raiz. O machado está posto. Essa é a questão que nós não podemos esquecer. Agora, nós temos uma escolha. Vou frutificar ou não. Vou dar bons frutos ou não. Vou me comprometer ou não. Vou tirar o prato. Vou lavar a minha louça. Vou fazer a minha parte ou não. Agora entra na segunda parte, no comprometimento. Primeira parte, tem um machado posto. Segunda parte, posso corresponder ou não. Posso frutificar, posso me envolver com esse reino ou não. Irmãos, essa árvore que está o machado é a mesma árvore do Salmo 1. Que tem uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Quem lembra? Quem lembra aqui? O homem, diga isso comigo. O homem que busca ao Senhor. O homem, diga comigo bem forte. O homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. O homem. E mulheres, não estamos falando aqui de gênero, obviamente. Estamos falando de maturidade. Então, a pessoa madura. E aí o versículo vai dizer... Este é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Quem lembra disso aí? O qual dá fruto no seu tempo, as suas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Quem ama essa palavra aí? Dá um glória a Deus. Quem gosta dessa palavra aí? Fala para quem está do seu lado. Tem um machado na raiz dessa árvore aí, cara. Tem um machado na raiz dessa árvore aí. Por que o machado está posto nessa raiz? Porque o Senhor sabe que esse rio é o rio da aceleração. Ele sabe que esse rio é o rio do fruto. Esse rio é o rio do rompimento. E ele precisa que a árvore que está plantada aqui esteja comprometida com aquilo que o rio está carregando. Agora vamos dar sequência no texto. Versículo 10, vamos ler a continuação e o versículo 11. O machado está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Versículo 11. Eu os batizo com água. Diga comigo, fluir. Batizo com água. É uma água que vai ser derramada. Vai entrar nas águas. Vai ter que fluir com essa água. Quem é esse eu aí que está falando, irmãos? Quem é esse eu? É uma palavra de João, tá bom, irmãos? João. Não é Jesus que está falando aqui. Eu, João, os batizo com água. Para que é o batismo com água? Para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. O que Jesus espera das árvores plantadas junto aos ribeiros, então? O que ele espera? Bons frutos, comprometimento, resposta e bons frutos. Agora, olha que interessante isso, irmãos. Porque nós temos essa introdução, e aí João entra para um lugar de arrependimento. No meu entendimento, o que o João está dizendo é o seguinte: Jesus não quer bater esse machado, se você entrar na água do batismo do arrependimento. O machado está posto, mas eu os batizo para o arrependimento.
O machado está posto, mas eu tenho uma palavra de graça, de misericórdia, de redenção, porque eu não quero que você seja vítima desse machado que está posto. O machado está posto. O corte vai acontecer, mas se eu os batizo com água para o arrependimento. Para mim, uma palavra para a gente entender o arrependimento, irmãos, porque infelizmente tem muita gente que chora e não se arrepende. Irmão, arrepender é mudar a rota. Arrepender, irmão, é converter a rota, é ir para um caminho e dizer, não vou mais para este caminho, agora vou para este. Isso é arrependimento. Irmão, arrependimento sem mudança de rota não existe. Arrepender é mudar a rota. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Isso é arrepender, irmão. É uma mudança de rota. E João está dizendo, eu estou batizando você para que você mude de rota. Se você mudar de rota, você vai receber fogo de Deus. E você vai para outros níveis. Agora, se você não mudar de rota, o machado está posto à raiz. Irmãos, em nome de Jesus, vamos ter um ano, irmão, de arrependimento, para que a gente possa fluir no rio, irmão. Vamos ter um ano de arrependimento, para que a gente possa descer as águas do batismo e ter uma vida digna de arrependimento, dando fruto desse arrependimento. Sabe um arrependimento que nós precisamos entrar, irmãos? Porque muitas vezes quando se fala de arrependimento, a gente pensa também bastante em coisas erradas, em coisas feias, em coisas ruins, em atos pecaminosos. Mas tem uma coisa muitas vezes que a gente não se arrepende. Nós precisamos nos arrepender, irmão, de não estar frutificando no nosso chamado. Porque o Senhor comissionou você. Porque o Senhor ungiu você. Porque o Senhor te deu uma graça. E se você não está frutificando naquilo que você foi chamado, você precisa entrar em arrependimento. Porque você está desprezando o dom que lhe foi confiado. A graça que lhe foi entregue. Então, quando eu falo de arrepender, irmão, eu não falo somente de coisas ruins, de coisas feias, de coisas erradas. Eu falo também, eu preciso me arrepender por não ter pregado para aquela pessoa na fila do ônibus. Eu preciso me arrepender por não ter liberado aquela palavra que Deus colocou no meu coração naquele café. Eu preciso me arrepender porque eu não perdoei o meu pai quando o Espírito dizia para eu dar um abraço no meu pai e perdoar o meu pai. Eu preciso me arrepender das coisas boas que ele tem soprado ao meu ouvido para eu fazer e eu não tenho feito. Porque quando a gente fala de arrependimento, muitas vezes pressupõe isso, é coisa ruim, coisa feia. E daí você pega e faz uma autoanálise e diz, eu estou bonitinho, eu estou cheirosinho. Eu não tenho feito coisa feia. Eu não faço coisa errada, mas também não tenho feito coisa boa. Mas também não tem dado os bons frutos que você foi chamado para dar. Precisa de arrependimento de igual modo. Porque você não está fluindo no rio. Você não está frutificando no Eufrates, você não está rompendo no Gion. Você não está acelerando com o Tigre. E o rio está fluindo, e o rio está passando. Nós precisamos nos arrepender por não estarmos sendo parecidos com Jesus. Porque nós comemos do corpo dele, bebemos do sangue dele, para quê? Para sermos como ele. Se não estamos nos parecendo com Jesus, precisamos entrar na água do batismo, nos arrepender, mudar de rota, para sermos como ele é. Esse é o nosso chamado. Se arrependa, irmãos, das palavras que você tem usado às vezes na sua casa, que não são palavras que alegram a Jesus. Quantas palavras muitas vezes saem da nossa boca, palavras que entristecem o Espírito Santo. Palavras que Jesus está olhando e dizendo, não tem nada a ver comigo. Eu jamais falaria isso. Precisamos nos arrepender, irmão.
E arrepender é mudar de rota, é dizer, não vou falar mais isso. E se acontecer de falar, vou pedir perdão rapidamente. Porque eu quero ser parecido com Jesus. Diga comigo, eu fui batizado para ser como Ele. Eu não fui batizado apenas para sair do inferno. Eu fui batizado para ser como Ele. Eu fui batizado porque é o ato de iniciação de um cristão. Eu fui batizado para ser como Ele. Eu não fui batizado para ir para o céu. Eu não fui batizado porque eu tinha medo de ir para o inferno. Não, eu fui batizado para ser uma cópia dele, igreja. Eu fui batizado para ser como Ele. Se arrependa, irmão, pelos anseios pecaminosos do seu coração. Se arrependa por esquecer das promessas de Deus. Quantas promessas caíram no seu esquecimento, irmão? Se arrependa de esquecer as promessas. Se arrependa, irmão, pelos dias que você pensou em abandonar a sua fé. Se arrependa pelos dias que você, mesmo tendo tido um monte de prova da presença de Deus na sua história, na sua linha do tempo, mesmo assim você disse, Deus me abandonou, Deus não está comigo mais. Deus, eu vou até sair da igreja, Bíblia, não sinto nada. Para mim ouvir um louvor e ouvir um sertanejo é igual. Se arrependa. Se arrependa de ter colocado o Espírito Santo nessa caixa fria, gelada. Se arrependa, igreja. Se arrependa. Esse é o batismo. Eu os batizo com água para o arrependimento. Não é só sobre pecado, são sobre árvores maduras plantadas junto ao ribeiro das águas, que darão fruto à imagem dele. Que darão fruto dele. Se arrependa, irmão. Muda de rota. Se arrependa pela dureza do seu coração. Se arrependa pela grosseria que muitas vezes está nas nossas vidas. Vou me colocar nisso. Que envergonha o testemunho de Jesus. Se arrependa, irmão, pelas vezes que você pregou, ou você que é líder, você ensinou algo que você não está praticando. Peça perdão ao Espírito Santo e diga, muda a minha rota. Esse é o batismo das águas, irmãos, é o batismo do arrependimento. Se arrependa, irmão, por você não estar tão maduro quanto você já deveria estar. Porque você tem mais de 20 anos de igreja, cara. Você tem mais de 20 anos de Bíblia, cara. E às vezes ainda se porta como um menino, como um moleque, fazendo pirraça. Se arrependa, diga, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu podia estar fluindo tanto na graça, no Evangelho, nas Escrituras, na sabedoria, na intrepidez, no poder que você diz, Senhor, que vai fluir através da minha oração, do meu jejum, mas eu ainda sou um menino. Eu não quero amadurecer, Senhor. Eu não quero me comprometer, Senhor. João está dizendo, eu os batizo com água para que vocês mudem de rota. E mudar a rota, irmão, não é apenas deixar de fazer o que eu fazia, mas agora é querer, é ansiar, é desejar ser como Ele. E este será o nosso lugar de flow. E este será o nosso lugar de fluir. Você não vai fluir nas coisas de Deus sendo como o diabo. Nossa, que pesado, pastor. Você não vai fluir nas coisas de Deus sendo diferente do Espírito Santo. Se eu vou fluir nas coisas de Deus, eu tenho que ser como o Espírito Santo. Eu preciso ser como Ele. Amar como Ele ama, pensar o que Ele pensa. Um dos frutos do Espírito, minha irmã, é a alegria. Se você não está manifestando alegria, você está em infidelidade ao Espírito Santo. Você não vai fluir. Porque alegria não é fruto de coisas dessa terra. Alegria é fruto do Espírito.
Ligue um som na sua casa e volte a dançar. Volte a se alegrar. Volte a se alegrar. Porque se você precisa, assim como a Paty ministrou muito bem, né? Se precisa de coisa para se alegrar, você não está sendo fiel ao Espírito. Então você não pode fluir nas coisas do Espírito. Porque a alegria é um fruto do, a paz é um fruto do, o amor é um fruto do, a mansidão é um fruto do. Não é, a mansidão não é fruto de um retorno. Me tratou assim, vou devolver assim. Aqui se faz, aqui se paga. Infidelidade. A mansidão é um fruto do Espírito. Me tratou assim, eu vou devolver com mansidão, porque eu carrego o. Quem está entendendo, irmão? Eu os batizo com água para arrependimento. Presta atenção numa coisa, irmão. Tem outra palavra que vai aparecer mais à frente, que é o versículo 12. Coloca para nós. Ele traz na sua mão, agora é Jesus. O que ele traz na sua mão? O que ele traz? Para que ele traz a pá? Para limpar a eira. Irmão, a eira, você está na eira hoje, irmão. Você está na eira. E tem uma pá para limpar a eira. Sabe o que eu acho interessante? Todo lugar de coletivo, em algum momento, necessita de limpeza. A casa precisa de limpeza. Nós chegamos de férias, a casa estava limpa. E mesmo assim, minha esposa encontrou uma limpeza para fazer. Segundo ela, ela passou a mão e estava cheio de pó. Ninguém viu o tal do pó. Mas ela encontrou. Eu acho que eu estava sentado na televisão. E aí ela deu um jeito da gente agora fazer uma limpeza. Né? Tirar o lixo para fazer uma limpeza. Então, a casa precisa de limpeza. O Paulinho disse que na empresa dele existe o house. Como é que é, Paulinho? Housekeeping. Paulinho é metido. Paulinho fica nessa humildade aí, mas a empresa do Paulinho tem o housekeeping. O que é o housekeeping? É o dia da limpeza. Por quê, irmão? Porque nós somos chamados para fluir, e se vai fluir tem que limpar. Quem está entendendo, irmão? Então por que ele tem a pá? Porque ele tem o housekeeping. Por que ele tem a pá? Porque ele vai fazer uma limpeza. Por que ele tem a pá? Porque a sujeira não pode fluir junto com a limpeza. Porque a sujeira atrapalha o seu fluir, cara. Por que ele tem uma pá? Porque ele quer ver você fluir, mas tem sujeira impedindo você de fluir. Não é texto de justiça final, irmãos. É a palavra do início do evangelho, tá? É Mateus capítulo 3. Não é Mateus 24, fim, é o começo. E ele está dizendo, eu vou limpar. Por quê? Porque você vai fluir. Você vai fluir. E ele tem uma pá na sua mão. E ele vai separar duas coisas. Ele vai separar o trigo e a palha. Qual que é a diferença do trigo e da palha? Diga comigo assim, o trigo tem fruto. A palha é vazia. Pergunta para um amiguinho do seu lado, quem é você, irmão? Com muito carinho. Quem tem sido você, irmão? Você que está online aí. Quem tem sido você, seu online? Quem tem sido você? Trigo tem fruto. Palha é vazio. Diga comigo assim, os dois estão na mesma igreja. Vamos, vai, Márcia, me ajuda aí. Tu carrega aquela malona, vamos lá, levanta a mão assim, ó. Os dois. Vamos, Márcia, os dois. Amiga da Márcia, vamos também, né? Não, mas levanta a mãozinha. É, isso aí. É só dois, não precisa fazer 5 também não, não exagera. Vamos lá, os dois estão na mesma igreja. Mas um é trigo e outro é palha. Ô, irmão, gente, a palavra é sobre fluir. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Nós vamos fluir, irmão, nós vamos fluir. Senão nós vamos arrebentar, Ney. Nós vamos arrebentar, Ney. Vamos ouvir falar de nós em outros países, Ney. Vamos ouvir falar do fluir que está acontecendo aqui em outras nações.
Vão ouvir falar, vão ouvir falar. Agora o seguinte, tem uma pá na eira. O texto está ali, irmão? Continua. Na pá ele limpará a sua eira, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Irmão, o ano do fluir é um ano de separar o verdadeiro do falso. O ano de fluir é tempo de separar verdadeiro do falso. Nós temos vivido os dias com um apelo muito grande para o falso, né? É falso. Mas esses dias eu estava assistindo Aeroportos. Quem gosta de assistir Aeroportos? E aí entrou uma grande carga de coisas falsas da China. Louis Vuitton. Quem viu esse episódio? O cara rasgou tudo, filho. Porque nos Estados Unidos não pode entrar produto falso. Mas nós estamos no Brasil. O cara pegou uma faca, cortou as bolsas da Louis Vuitton. E ele dizia assim, eu só preciso cortar de um jeito que não possa ser usado mais. Diga comigo assim, o falso não flui. Diga comigo, o falso nunca vai fluir. Diga comigo assim, o falso é palha. Diga, crente palha é palha. Tá rindo de nervoso, né, irmão? Ou tá rindo porque foi engraçado? Engraçado, ai que benção. As mulheres já se defendem rapidamente. Vamos terminar, meu tempo já esgotou. Palha é ausência de fruto. Palha, presta atenção numa coisa, irmão. Palha é religiosidade vazia. O que é religiosidade vazia? Eu oro e não acontece nada. Eu canto um louvor, mas não faz diferença se estivesse cantando um funk. Feio, né, o que eu fiz, né? Mas tem gente que é assim, não faz diferença. Religiosidade vazia. Eu vou na igreja, se Deus falou comigo, se não falou comigo, né? Tem gente que já até foi embora, irmão, no culto hoje. Eu já vi várias pessoas indo embora. Sim, sim. Não faz religiosidade vazia. Você não está entendendo, irmão, que não é sobre uma palavra que eu estou te pregando, mas que é o Espírito Santo convidando você a um lugar? Você não está entendendo isso? Você não está entendendo que não é sobre o pastor Lipe? Não está entendendo que é sobre o que Deus está querendo levar você, o lugar onde Deus está querendo levar você? Quem está entendendo que é sobre o lugar onde Deus está querendo me levar? Irmão, a palha será tirada, agora o trigo nunca será tocado. O trigo será preservado. Se tem fruto, não mexe com o meu trigo. A palha, até o vento leva. O trigo não. Então, irmão, o meu problema não é me preocupar com as palhas, o meu problema é ser trigo. O meu chamado é simplesmente corresponder e frutificar, porque esse será protegido, esse será guardado. Esse é o ponto. Esqueça da palha, esqueça da pá e vamos nos tornar os trigos que Ele nos chamou para ser. Frutíferos, cheio dele. Irmãos, eu preciso concluir aqui. Vamos ler o 13 ao 17, que conclui por si só. Você prestou atenção que a gente só falou do versículo 10, 11 e 12? Vamos ler do 13 ao 17, daí conclui. Vamos lá. Terminou a fala de João. Era o que ficamos aqui quase uma hora. Aí, ó. Então, diga comigo, vai começar uma nova página. Um novo capítulo, ok? Então, até então, estava só sobre aquilo que eu estava pregando. Agora, depois
depois de passar por aquilo que eu preguei, vamos ver o resultado? Olha o resultado. Jesus veio da Galileia ao Jordão. Aonde? Ao rio. Vamos, igreja, ao rio, às águas. E para que ele veio ao Jordão? Para ser batizado. Ele precisava? Não, mas é o modelo, é o exemplo. Vamos mudar de rota. Vamos mudar de direção. Vamos, próximo. João, porém, tentou impedi-lo. Não, Jesus, você não. E Jesus disse, eu preciso ser batizado por ti. Não, João está dizendo, né? Eu que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque convém que façamos assim, para se cumprir toda a justiça. Então João concordou. E assim que Jesus foi batizado, vamos juntos. Aqui é o ápice do fluir, irmão. Vamos junto, vamos lá. E assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento, os céus se abriram. De novo. E assim que Jesus foi batizado, saiu da água. E naquele momento, os céus se abriram. De novo. E assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram. Aleluia. Vamos, irmão, se está acontecendo para Jesus, é para acontecer para nós, irmão. Os céus é para se abrir sobre sua vida, irmão. Sai dessa água, saia do batismo, entre nesse rio. O céu se abriu. Ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba, pousando sobre ele. Olha o fluir. Vamos. Então, uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Fala para quem está do seu lado, este é o fim. Este é o fim. Vamos lá, irmão, este é o fim. Batismo, águas, céus abertos e Deus afirmando o quanto somos amados nele. O quanto somos filhos, o quanto somos propriedade exclusiva este é o meu filho amado. A ele ouvi, vamos Nair, esta é minha filha amada. Irmãos, irmão, plantado junto ao fluir das águas, filhos e filhas comprometidos, e nós veremos o céu se abrindo. E nós veremos uma voz bradando. E nós seremos tomados pelo grande amor de Deus. E vendo o Senhor agindo em favor daqueles que estão posicionados nele. Em nome de Jesus. Coloque a mão.